O teatro é uma arte milenar que se reinventou ao longo do tempo e traz em sua trajetória uma série de curiosidades e aprendizados. Esse é o tema que será abordado em O Teatro, da Grécia Antiga até o streaming. Bom, o episódio de hoje vai servir de ligação para a expansão que o teatro teve no mundo. Mas, vamos lá, do começo. Lá durante as guerras romano-macedônicas, a República Romana foi se expandindo por todo o território grego. E por onde eles passavam, encontravam atividades teatrais. Os romanos, então interessados, foram buscar o teatro dos gregos. Nós falamos lá no primeiro episódio sobre como o teatro começou falando dos deuses com canções e danças e ritos, depois vieram as tragédias gregas, até que elas foram se afastando da religião. Porém, quando a gente chega em Roma, representar se transformou num espetáculo complexo, grandioso, feito por um grande império, por um grande imperador, um imperador romano. No começo, os palcos eram de madeira, eram provisórios e armados em céu aberto, até que Pompeu foi o primeiro a construir um teatro de pedra em 55 a.C. E o teatro levou seu nome. Olha a criatividade aí. Até que os teatros romanos começaram a se basear nos teatros gregos. Só que em Roma, o teatro tomou duas formas. A primeira foi a fábula palliata, que são peças gregas que foram traduzidas para o latim, ou então peças romanas, mas baseadas nos textos gregos. E a segunda fórmula foi a fábula togata, e essa é de origem totalmente romana, com temas romanos, situações do dia a dia romanos e situações de humor de origem física. Nesse período, o teatro romano foi se transformando em um espetáculo obsceno e brutal. A principal intenção era entretenimento do povo, e a gente pode dizer que naquela época a galera gostava de ver gente se ferrando. Inclusive é assim que surge o Coliseu, que também é conhecido como anfiteatro. O seu objetivo era sediar esses espetáculos brutais que surgiram em Roma. Lá quando o Coliseu foi inaugurado pelo imperador Tito, foram realizados 100 dias de eventos na arena. As atrações incluíam execuções, batalhas navais, sim, eles enchiam tudo aquilo de água, tinha um sistema de drenagem, enchia de água, aconteciam batalhas navais dentro daquela arena e, é claro, os famosos combates de gladiadores. Além de luta, caça de animal, enfim, entre outros. Aos poucos, o teatro foi se expandindo por toda a Europa. Mas depois que o Império Romano declinou, teve início a Idade Média, que compreende ali entre o século V e o século XV. Entre o 5 e o 15. E aí a gente entra num período importante e muito, muito delicado para o teatro. E assim, para ser bem sincero, a verdade é que o teatro quase sumiu, ele quase foi extinto. No início da Idade Média, a Igreja Católica, ela que detinha todos os poderes, né? E ela combatia o teatro, porque considerava um pecado imitar um mundo criado por Deus. E aí, com a expansão do cristianismo, o teatro foi extinto. Até que o seu retorno aconteceu, curiosamente, através da própria igreja. Lá no século XII surge o teatro medieval e permaneceu até o século XV, com a chegada do período renascentista. Aí o teatro voltou a ser usado em festas religiosas, seja Páscoa, Natal, dentre outras, assim como foi feito lá na Grécia, lá no seu surgimento. Teatro e religião juntos. Só mais tarde que o teatro medieval foi se adaptando às mudanças, incluindo temas um pouco mais abrangentes, ou seja, com apresentações sobre a vida e os costumes dos seres humanos. Com o tempo, as peças saíram de dentro das igrejas e passaram a ser feitas em ambientes públicos, como as praças. Grupos populares começam a surgir e começam a usar as carroças como palcos e se deslocam de uma praça para outra. Durante o século XII, surgiram na Europa companhias de teatro que se apresentavam de cidade em cidade. Esse teatro ele já não tinha mais o caráter religioso e seus atores eram chamados de saltimbancos. Eles andavam sempre nessas carroças, sempre em grupos, chamados de trupe. Hoje, esse teatro também é conhecido como teatro mambembe. Perseguidos pela igreja e tratados como fora da lei, os saltimbancos começaram a usar as máscaras para não serem reconhecidos. Uma tradição que descende diretamente desses artistas é o circo, que até hoje percorre as cidades. Aos poucos, esse conceito na Itália foi evoluindo ao que conhecemos como commedia dell'arte. Mas isso a gente vai falar numa série de episódios específicas sobre isso. A expansão pela Europa e o crescimento das cortes de reis e de salões nobres levou as pessoas a apreciarem o teatro como diversão.
No final da Idade Média e início do Renascimento foram criadas as companhias de artistas, os teatros privados e os teatros públicos. Foi nessa época que passou a ser cobrado ingresso para as apresentações de teatro. Bom, no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho do teatro na Inglaterra. Te vejo lá.